Oi gente, tudo bem com vocês? Tatiana Souza aqui e hoje eu quero falar com vocês sobre uns livros que eu tenho lido e eu queria fazer uma partilha com vocês, né? Mas antes de falar dos livros, eu queria falar da autora. Quem foi Dolores Cannon, a pessoa que escreveu esses livros, né? Do qual são muito interessantes e eu queria trazer aqui um pouco para vocês. Só que antes de falar dos livros, eu quero falar um pouco dela. A Dolores Cannon é uma norte-americana que nasceu no Arkansas, nos Estados Unidos, foi casada com um militar da Marinha, né? Passou a vida cuidando da família, dos filhos, mas sempre teve ali aquela fome de autoconhecimento, aquela vontade de ser uma escritora, de falar sobre... Ela dizia assim que tinha alguma coisa que ela ainda não entendia o que era. Mas com o decorrer da vida ela começou a entender que ela tinha que passar esse conhecimento. Então ela e o marido faziam hipnoses, terapeutas para ajudar pessoas que tinham vícios de comida, essas pessoas que eram muito obesas, que estavam sempre viciadas na alimentação, vícios da bebida alcoólica, no cigarro. Então quem realmente fazia essa regressão, né, ela nem falava assim regressão de vida passada, porque no começo para ela isso era muito difícil, era um conceito estranho, porque ela era católica, cresceu numa família católica, como 90% da população ocidental, né? Então, era mais assim, nesta vida mesmo, do porquê a pessoa tinha aquele problema, ela achava que ela ia voltando para a infância, né? Ela ia ajudar aquela pessoa a entender por que ela tinha esse problema. Mas, na verdade, quem fazia esse trabalho era o marido dela. Ela ia mais de acompanhante, ajudava ele na sessão, e eles começavam a fazer esse trabalho. Só que como a vida dele era muito para lá e para cá, não tinha um lugar certo por ele ser da Marinha, ela não se aprofundou muito nesse trabalho. Então ela cuidou da família, dos filhos, até que passaram-se um tempo, os filhos cresceram, cada um foi cuidar da sua vida. O marido dela teve um acidente muito sério, né, o qual deixou ele paraplégico, numa cadeira de roda, então ele teve que se aposentar com honras pela Marinha e ela passou a cuidar do marido e os dois ficavam ali em casa, até que tiveram a ideia de voltar a fazer essas sessões de hipnose com as pessoas para tentar ajudar as pessoas a sanar algumas dúvidas, a curar algumas doenças, a curar alguns vícios, né? Só que passando o tempo, ela foi se aprofundando mais nisso do que o marido. O marido já estava mais cansado, né? Já estava aposentado, então não tinha mais tanta assim vontade de trabalhar mais com isso. Já era uma pessoa que ficava mais ali nos bastidores e ela começou a tomar frente desse trabalho. Até que ela entrou num caminho que começou com vidas passadas, né? Lá para 1980, mais ou menos, ela começou a achar algumas pessoas que voltavam a vidas passadas e falavam que a pessoa tinha um problema hoje por causa da vida anterior e aquela coisa, e ela começou a tratar essas pessoas, né, porque ela diz que o nosso cérebro, o nosso subconsciente aceita sugestões, né, para a pessoa não fumar mais, para a pessoa melhorar aquela dor. E com o tempo ela foi então tratando isso e ela começou a se deparar com vidas passadas, o que ela dizia que já era estranho para ela, porque ela até então não tinha ouvido falar sobre vidas passadas. E ela foi tratando esses pacientes, até que ela se envolveu com UFOs, pesquisas de OVNIs, de objetos não identificados. Objetos voadores não identificados, isso. E ela começou a participar dessas reuniões, né? Mas tudo pelo lado da ciência. Ela sempre disse que foi muito curiosa, então ela tinha alguns amigos que trabalhavam com isso. Até que ela ouviu alguém falar que os extraterrestres estavam encarnando aqui na Terra. E ela ficou pensando, falou, se for verdade, então como eu faço regressões de vida passada? Algum dia eu vou me deparar, se isso for verdade, né? Algum dia eu vou me deparar com uma pessoa que seja um extraterrestre, que nasceu aqui nesse mundo há pouco tempo e está por aqui. E ela levou isso na brincadeira e deixou ali, né? E continuou fazendo o trabalho dela de hipnose, tentando ajudar as pessoas. Até que um dia, em 1984, ela encontrou um moço muito tímido, muito gente boa, mas muito tímido. E na realidade nem era para ele a hipnose, a sessão, era para uma amiga dele, mas a menina estava sempre adiando. E nesse dia ela ficou com vergonha de dizer a Dolores que não ia poder participar. Ela pegou um amigo dela, falou, olha, você participa da sessão aqui com a Dolores, que eu hoje não posso de novo e eu não quero que ela perca a viagem. Ela vai vir até minha casa, então você faz a sessão com ela. Dolores disse que chegou, sim,
expectativas, né? Estava lá para fazer o trabalho dela. Conheceu o moço era muito simpático, um moço muito tímido, retraído, mas muito simpático. Eles trabalharam junto por algum tempo e foram fazendo algumas sessões até que ela se deparou com, assim, ela tinha uma técnica que ela conseguia chamar o subconsciente da pessoa. E nesse ir e vir, o moço começou a dar indicações de que ele era uma pessoa que era a primeira vez que estava encarnado aqui na Terra, que ele não era daqui, que a alma dele, a essência dele era a primeira vez que estava aqui na Terra. Então ela levou um choque, porque ela falou, gente, eu acho que eu achei uma pessoa que não nasceu aqui na Terra há muito tempo, igual nós, que fica indo e vindo, indo e vindo. Ele realmente deve ser uma alma extraterrestre. E assim ela começou a fazer um trabalho com ele, porque aquilo aguçou a curiosidade dela, né? E eles fizeram um trabalho fantástico, que tem um livro que chama Os Guardiões do Jardim, que depois eu vou vir aqui falar para vocês sobre esse livro, que é espetacular o trabalho que ela fez com esse jovem. Mas hoje era assim, mais nesse vídeo mesmo, era mais para falar para vocês quem foi ela, porque infelizmente ela faleceu em 2014, com quase 80 anos, ou mais de 80 anos. Ela nasceu em 1931, então ela tinha 82 anos. Então, infelizmente, ela já fez a passagem dela. Mas o material dela é excepcional, muito bom. E eu pretendo, assim, fazer uns vídeos aqui falando sobre os livros delas. Acho que para quem gosta desse assunto, vai ser muito interessante. Espero que vocês gostem. E mais pra frente eu volto aqui com novidades. Até mais, muito obrigado por estar aqui comigo.